Neste vídeo vamos falar sobre reprodução assexuada, discutir as suas potencialidades e as suas limitações. Eu sou a Telma Rodrigues, sou professora de Biologia e Geologia e vou tentar ajudar. Podemos definir como reprodução a capacidade que todos os seres vivos têm de originar descendência, portadora de genes dos progenitores, assegurando a renovação contínua da espécie e a transmissão da informação genética de geração em geração. E existem dois tipos de reprodução: a reprodução assexuada e a reprodução sexuada. Podemos definir como reprodução assexuada o tipo de reprodução em que um só progenitor origina indivíduos que lhe são geneticamente idênticos. Temos o exemplo da paramécia, um organismo unicelular que ao dividir-se origina dois indivíduos geneticamente iguais. Na reprodução sexuada, dois progenitores produzem gametas, células sexuais, que se fundem originando novos indivíduos. E esses novos indivíduos são geneticamente diferentes entre si e dos seus progenitores, como acontece na nossa espécie. Vamos ver agora os diferentes processos de reprodução assexuada. E existem vários. Temos a bipartição, fissão binária ou cisciparidade, a divisão múltipla ou esquizogonia, a fragmentação, gemulação, partenogênese, esporulação e multiplicação vegetativa. Vamos ver agora cada um destes com algum pormenor. Começando pela bipartição, fissão binária ou cisciparidade. Como o nome indica, neste tipo de reprodução, um indivíduo divide-se em dois, sensivelmente iguais, e o progenitor perde a sua identidade. No final do processo, não conseguimos distinguir o progenitor e o descendente. Este processo, já vimos, ocorre na paramécia, noutros protozoários, em bactérias e também na planária. Nesta imagem, ao microscópio óptico, conseguimos ver paramécias que se estão a dividir por bipartição. Na divisão múltipla ou esquizogonia, o núcleo da célula-mãe divide-se em vários núcleos, sem citocinese, rodeando-se cada núcleo de uma porção de citoplasma e de uma membrana, dando origem a várias células-filhas em simultâneo que se libertam quando a membrana da célula-mãe se rompe. Ocorre em alguns protozoários e em alguns fungos. Um exemplo bem conhecido de divisão múltipla ou esquizogonia acontece no agente causador da malária, o protozoário Plasmodium sp. Este organismo divide-se por esquizogonia nas hemácias humanas. Quando a hemácia rompe, liberta as células filhas deste protozoário. Na fragmentação, frequente nas estrelas do mar e em outros indivíduos, um indivíduo divide-se em várias porções que originam cada uma delas um novo indivíduo igual ao seu progenitor. Ocorre em estrelas do mar, nos equinodermos, em corais, nos cnidários, algas filamentosas e também na planária. Na gemulação, formam-se no organismo um ou mais gomos que crescem e se desenvolvem. O progenitor não perde a sua individualidade. Ocorre em cnidários, como a hidra, anémonas e corais, e nas leveduras, que são fungos unicelulares, como podemos ver nesta imagem ao microscópio óptico, em que conseguimos distinguir as leveduras a dividirem-se por gemulação. A partenogênese é um tipo de reprodução assexuada em que um gâmeta feminino se desenvolve, originando um novo organismo sem ter havido fecundação. Pode ocorrer em alguns insetos, peixes, anfíbios e répteis e ainda em algumas plantas. A partenogênese nas abelhas é particularmente interessante. A abelha rainha, diploide, coloca os seus óvulos e os óvulos não fecundados, se eclodirem, vão originar machos. Isto quer dizer que todos os machos da colmeia são originados exclusivamente via partenogênese e carregam só metade dos genes maternos. São, por isso, indivíduos haploides. Contudo, as abelhas também podem se reproduzir por reprodução sexuada, originando as fêmeas. Se os óvulos forem agora fecundados pelo zangão, vão originar ovos, zigotos, agora diploides, 2N, que vão originar as fêmeas.
Portanto, aquilo que determina ser macho ou fêmea é a sua ploidia. As fêmeas vão ser diploides e os machos vão ser haploides. É a forma como são alimentados os ovos que vai determinar se as fêmeas vão dar obreiras ou vão dar uma rainha. Se os ovos forem nutridos com mel e pólen, vão dar as obreiras. Se for com geleia real, origina a rainha. Existem casos que os óvulos não fecundados originam células diploides. Isso pode acontecer por automixia. Isto quer dizer que os óvulos, quando se estão a formar, podem se fundir com outra célula e ficar uma célula diploide, ou mesmo conseguem autoduplicar os seus cromossomas. No caso dos dragões de Komodo, uma fêmea é capaz de gerar descendentes sem necessidade de fecundação por um macho, resultando em filhotes exclusivamente machos. As fêmeas de dragão de Komodo possuem cromossomas sexuais ZW, enquanto que os machos só têm ZZ. No mecanismo de partenogênese, o óvulo da fêmea pode ter ou o cromossoma Z ou o cromossoma W, quando ocorre a meiose. Então, no caso da partenogênese, esses óvulos vão sofrer duplicação genética, em que fica WW ou ZZ. Os WW não são viáveis. Os ZZ, obrigatoriamente, vão ser machos. Neste caso, diz que ocorreu automixia. A apomixia é um tipo de reprodução assexuada em plantas, no qual a semente se forma sem ocorrência de meiose nem de fecundação, ou seja, sem infusão de gâmetas masculino e feminino, como é o caso da planta dente de leão. A esporulação é um processo de reprodução assexuada em que determinados organismos, como fungos, bactérias, algas e algumas plantas, formam esporos, que são células especializadas e altamente resistentes. Estes esporos são adaptados para sobreviver em ambientes adversos. Quando encontram condições ambientais favoráveis, germinam e originam novos indivíduos geneticamente idênticos ao organismo original. A esporulação tem a vantagem de possibilitar uma grande dispersão das células germinativas. A multiplicação ou propagação vegetativa é um processo de reprodução assexuada em plantas, no qual novos indivíduos são gerados a partir de partes vegetativas da planta-mãe, como caules, raízes, folhas, rizomas, bulbos, tubérculos ou estódios, sem envolvimento de sementes ou fecundação. Tem como base a existência de tecidos especiais, os meristemas, constituídos por células indiferenciadas com elevada capacidade de divisão. No caso dos morangueiros, os caules aéreos, denominados estódios, quando tocam no solo criam raízes e originam assim novas plantas. No caso dos tubérculos, são caules subterrâneos que, quando se separa da planta, origina depois uma nova planta. Também podemos ter a multiplicação ou propagação vegetativa artificial, que é o conjunto de técnicas utilizadas pelo ser humano para propagar plantas a partir de partes da planta-mãe, visando criar indivíduos idênticos, chamados clones, e preservar características de interesse agronómico. Temos como exemplos a estacaria, que consiste na remoção de porções da planta que, quando colocadas em substrato adequado, estimulam o desenvolvimento de raízes e originam nova planta; a enxertia, que permite a união de partes de duas plantas da mesma espécie ou de espécies próximas; e a alporquia, que é quando um ramo ainda ligado à planta-mãe é induzido a criar raízes através do anelamento e envolvimento da região com substrato úmido. Após o enraizamento, o ramo é cortado e plantado separadamente. Na micropropagação vegetativa, fragmentos da planta são cultivados em laboratório, no meio de cultura, permitindo a formação rápida de muitas plântulas idênticas, sob condições controladas. É muito usada para espécies de alto valor comercial, como a banana e o abacaxi. Permite a produção de milhares de clones, recorrendo a pequenos fragmentos de uma única planta, o que torna a técnica bastante rentável. Quais as potencialidades e as limitações, então, da reprodução assexuada? Como potencialidades da reprodução assexuada, temos a rápida produção de descendentes com baixo dispêndio de energia, o que facilmente acontece em ambientes estáveis, onde os seres vivos estão bem adaptados e conseguem assim colonizar rapidamente aquele meio.
potencia a formação de clones geneticamente idênticos e na produção vegetal permite que o homem consiga selecionar a descendência, os indivíduos com características mais vantajosas, reproduzir em quantidade e sendo por isso mais rentável em termos económicos. Como limitações, temos a ausência da variabilidade genética, portanto todos os descendentes são geneticamente iguais, o que num ambiente em mudança torna difícil a sua adaptação. Se ocorre uma alteração ambiental, toda aquela população está em risco de extinção. E por isso não favorece a evolução das espécies, pois uma alteração no ambiente pode levar ao desaparecimento da espécie e não da sua evolução. Ficou percebido? Espero que sim.